Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 12 de maio de 2025, às 19h24, realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, no 579 Centro. Nesta data, se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes, se dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloca a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Complementar número 05/2025, de autoria do chefe do Executivo, que aumenta o perímetro urbano da sede Represa. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica se é de natureza legislativa e quanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, o projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 25/2025, de autoria do chefe executivo, ressalvada a necessidade de elaborações de emenda modificativa para a correção da redação do artigo 4 do projeto 4º do projeto. E como voto, plenário do Domiro Viana de Freitas, 12 de maio de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Ricardo Trombini. Favorável. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando o parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 77/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 05/2025, de autoria do chefe do Executivo, condicionado à realização de audiência pública com a finalidade de proporcionar a participação popular na discussão da matéria, nos termos do artigo 180 da Constituição Estadual, do artigo 168 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 120 da Lei Complementar número 95/2006. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 12 de maio de 2025. Leandro da Silva Valentim, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. João Carlos de Oliveira. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 13/2025. Projeto de Lei Ordinária número 29/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera o artigo o inciso 6 do artigo 2º da Lei número 3.267/2022 e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 5 de maio de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 78/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei ordinária número 29 de 29 de abril de 2025. Exposição. Projeto de lei ordinária 29/2025 de autoria do excelentíssimo senhor prefeito altera o parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 3.267/22 e dá outras providências. O projeto segue acompanhando justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 29/4/2025
e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025. Após foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisada com seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do Regimento Interno, é o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 29/2025, de autoria do chefe da Executiva, como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 12 de maio de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 78/2025. Projeto de lei ordinária número 30/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera a unidade executora, funcional, programática, função e subfunção, remaneja valores e cria elemento da defesa da despesa referente à emenda impositiva número 089 no orçamento vigente e dispõe sobre a alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Troca de departamento. Responsável pela execução de emenda relacionada à PAI de Educação para Assistência Social. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 8 de maio de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica que se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 30/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 12 de maio de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 79/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 8 de maio de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, o voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 30/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 12 de maio de 2025. Pedro Henrique Teixeira, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 23/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 8 de maio de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 30/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 12 de maio de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 45/2025. Emenda modificativa número 32/2025, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera a redação do artigo 4º do projeto de lei ordinária número 27/2025, para dispor que a vigência da norma ocorrerá na data da sua publicação e não de sua aprovação. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 8 de maio de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório.
Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica se é de natureza legislativa e quanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional, ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 32 de 2025, autoria da Comissão de Justiça e Redação, e o projeto de lei ordinário número 27 de 2025, autoria do chefe do Executivo. E é como voto plenário do Domínio Viana de Freitas, 12 de maio de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Melhor Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 80/2025. Emenda modificativa número 33/2025, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera a redação do artigo 4º do projeto de lei ordinária número 28/2025, para dispor que a vigência da norma ocorrerá na data de sua publicação e não de sua aprovação. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, 8 de maio de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa e quanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por tudo exposto, estão devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 33 de 2025, autoria da Comissão de Justiça e Redação, e projeto de lei ordinária número 28 de 2025, autoria do chefe do Executivo. E é como voto plenário do Domínio Viana de Freitas, 12 de maio de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloca em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando o parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 81/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado esta reunião às 19 horas e 37 minutos. Boa noite a todos.